Olá, queridos, graça e paz. Passando aqui para compartilhar um pequeno trecho da palavra do Senhor, livro de Salmos, de número 42. E aqui o salmista, ele expressa uma tristeza, uma angústia de alma, um sofrimento. E analisando o contexto desse salmo, nós identificamos que se trata de um adorador, de um cantor que desenvolvia suas funções na casa do Senhor, no templo, e por algum motivo ele foi afastado das suas funções, ele foi levado para longe. Então, neste local onde ele se encontra, a sua alma está muito abatida, muito triste, e através desse salmo ele expressa nessa tristeza de alma, de espírito. E ele diz lá no verso 1: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, anseia minha alma. Ele compara a sua angústia à sede que esse animal tem. Nós sabemos, ao analisarmos o contexto desse salmo, que este animal, ele quando tem sede, ele enfrenta qualquer obstáculo. Ele vai em busca, porque ele necessita saciar a sua sede. E ele compara a sua busca por Deus, a sua angústia por estar na presença de Deus, baseado na sede que esse animal tem. Só que a sede dele não é de água, a sede dele é pela presença do seu Deus. E lá no verso 2 ele vai dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? E ele começa a questionar, né? Quando novamente ele vai poder estar ali para poder se apresentar ao seu Deus naquele local. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto me questiona o tempo todo: onde está o teu Deus? Se não bastasse ele já estar preso, longe daquele local onde ele tinha um livre acesso à adoração ao seu Deus, ainda existem pessoas ali que não compartilham da mesma fé e zombam dele, que dizem: onde está o teu Deus? Zombando da sua fé. Então ele começa a recordar aqueles momentos que ele vivia ali. E ele diz no verso 4: recordo-me dessas ocasiões e dentro de mim derrama minha alma em profundo pranto, de como eu caminhava junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilos e louvor entre a multidão que festejava. Ele tinha uma função ali, de levar aquelas pessoas a adorar o seu Deus. E ele sente muita tristeza por não poder estar fazendo isso. E lá no verso 5, ele começa a trazer, né, à memória aquilo que te dá esperança. E ele faz duas perguntas para sua alma: por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. O salmista aqui, ele começa a ter esperança que ele irá retornar àquele local, que ele poderá adorar o seu Deus. E da mesma forma, nós muitas das vezes passamos por muitas angústias de alma, tristezas, e nós não sabemos para quem falar. Como ele estava aqui isolado, não tinha com quem compartilhar. E na maioria das vezes nós temos até medo de falar algo, de compartilhar algo que nos aflige. Mas nós temos um Deus ao qual nós podemos confiar, ao qual nós podemos depositar a nossa esperança nele. Assim como o salmista disse: deposita a tua esperança em Deus. Ele disse para a sua própria alma. Ele disse algo que o consolava, e ele acreditava nisso, porque ele sabia o Deus que ele servia. Então, queridos, que a cada dia, a cada situação triste que nós vivenciarmos, ou que alguma pessoa vivenciar,
e que você souber, que nós possamos dizer que a nossa esperança está em Deus. A nossa fé está em Deus, num Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas tristezas, as nossas angústias. Que nós venhamos abrir o nosso coração para Deus, falar aquilo que nós estamos sentindo, que eu tenho certeza que o consolo virá. Porque Deus, Ele é um Deus que nos ama, que cuida de nós. Ele não tem prazer em nosso sofrimento. Em nome de Jesus, que a nossa fé, a nossa esperança esteja firmada em Deus.